Há uns dias atrás, eu acho que mês passado, por aí, eu postei um vídeo falando sobre como que a galera da música sertaneja se mantém em evidência, né? Esse vídeo aqui, ó. Eu vou deixar na descrição aqui, se você não assistiu, assiste lá depois. Enfim, de lá pra cá, não foi uma, não foram 5 pessoas. Uma galera que me mandou direct dizendo assim, pô, me dê sugestões aí, então, de como chegar no doce, né? De como descobrir música boa. Então, hoje eu vou dedicar esse vídeo pra isso, mas a verdade é que antes disso, muito cabelo, muita barba, então saca sua mágica. Opa! Mais civilizado um pouco. Então, vamos lá. Como achar novas músicas, músicas boas? Você pode achar que simplesmente usando ali o algoritmo do Spotify, você já esteja fazendo isso, né? Ah, o algoritmo do Spotify me recomendou umas coisas que eu não conhecia e eu gostei. Eu vivo falando mal do Spotify, principalmente no Instagram, tá? Se você não me segue, inclusive, me acha lá no Instagram, vamos ser amiguinho, conversar sobre essa louca aventura chamada vida. Por que que eu acho que o Spotify faz um desserviço, na verdade, pra música? Primeiro, quando o algoritmo te sugere alguma coisa, ele te sugere baseado em alguma outra coisa que você já ouviu. Então ele tende a te manter sempre na mesma pista. Você fica cada vez mais enviesado em uma coisa só. Segunda coisa, isso cria uma cultura de ouvir música assim de forma algorítmica, né? E aí você não engaja. Você muitas vezes conhece uma música, mas nem sabe quem é o artista. Você só salva lá na tua playlist. Ah, gostei dessa música, aí você salva. Mas você nem vê quem que é o artista. E, como eu já falei antes, essas sugestões, elas não vêm de graça. Essas sugestões, elas têm algum interesse, seja de algum conglomerado, uma gravadora, uma representante artística, ou grana, né? Porque uma coisa que se faz muito no Spotify, essas playlists mais populares, assim, tudo bem, tem as playlists do Spotify, né? Nessas playlists, quem manda são as gravadoras, e as playlists, assim, de pessoas mesmo, que se tornam muito populares. Tem milhões de ouvintes mensais. O que que o pessoal da música faz? Eles descobrem quem são as pessoas que são donas dessas playlists e pagam para essas pessoas para colocar a música delas durante um tempo X nessas playlists. Então por isso que eu digo que no Spotify é tudo enviesado. É muito raro aparecer alguma coisa assim de forma realmente orgânica. Ah não, eu tenho uma banda que eu conheço de uns amigos, de umas amigas que conseguiram não sei o que, eles não tinham gravadora, eles não tinham dinheiro. Tá, existem exceções, mas também é por isso que a gente chama esses casos de exceção. Tá, então como que você faz? Vou dar uma ideia para vocês, ó. Vou até acender a luz da ideia aqui, ó. Ih, tá cheio de truque ele hoje, né? Então, quando eu era jovem, existia um negócio chamado revista. E eu gostava muito de ler uma chamada Guitar Player. Eu comecei a tocar guitarra, bem dizer, por causa do Metallica, tá? O Black Album, eu escutei isso, dali pra frente era isso, aí eu quero tocar guitarra. Eu até fiz um vídeo falando sobre o Black Album e outras coisas, né? Esse vídeo aqui, vou deixar na descrição também pra vocês darem uma olhadinha depois. E aí como que funcionava? Eu comprei lá a Guitar Player, que tinha um Metallica na capa, porque eu sou fã do Metallica, sou fã do Kirk Hammett, ou melhor, eu era fã do Kirk Hammett, quando eu não sabia tocar guitarra, eu achava ele incrível. Aí, conforme a gente vai aprendendo a tocar guitarra, né? Então, aí eu tô lá lendo a entrevista na Guitar Player, né? O Kirk Hammett tá falando que ele aprendeu, fez aulas de guitarra com um cara chamado Joe Satriani. E ele usa esse nome como se isso fosse, tipo, grande coisa, né? Tá, quem que é esse cara, então, né? Como é que eu vou saber quem é esse cara? Porque não tinha internet nessa época. Não era só ir no Google e colocar lá Joe Satriani. Tá vendo que era boa que a gente vive, meus amigos e minhas amigas? Porra, a vida é muito melhor hoje em dia. Mas enfim, nessa época aí não era assim. Aí um belo dia tá lá o Joe Satriani numa outra capa de uma Guitar Player. Aí você vai lá e compra a revista na banca. E aí você descobre, então, um artista novo, né? Então o que que você faz? Você junta o teu dinheirinho e vai lá e compra o CD dele, né? Na minha época era isso daí. Você ia na loja de disco comprar CD. E é muito louco, porque assim, não era uma coisa super barata. Então você chega na loja e descobre que tem, por exemplo, sei lá, 10 discos do Joe Satriani. Qual que eu compro? Né? Tudo isso estava envolvido na tua relação com a música. Você se comprometia com um CD, às vezes 2, quando você estava com grana, e os outros tinham que ficar para depois. Então você tinha que tomar uma decisão ali. E essas revistas tipo Guitar Player, sem dúvida nenhuma, elas ajudavam bastante. Elas já te educavam sobre o que esperar, né, em cada disco. E tinha também um lance, né, quem tem a minha idade aí, ou mais vai lembrar, tinha nessas lojas de disco, em algumas delas, você tinha um aparelho que você podia escutar o disco. Você podia dar uma escutadinha no trechos do disco e aí
ia escolher qual que você ia comprar. Putz, esse era um ritual de final de semana, sabe? Ir na loja, botar o foninho lá, ficar escutando e decidir qual disco que você ia levar pra casa. Enfim, aí eu fui lá e comprei a revista com Joe Satriani na capa, e aí ele fala que ele também deu aula pra um tal de Steve Vai. Aí você vai atrás do Steve Vai, né? E compra a revista que tem o Steve Vai na capa. E aí o Steve Vai fala do tempo que ele tocou com o Frank Zappa. Aí você vai atrás do Zappa e descobre que tem uma revista também com ele na capa. Tá entendendo onde eu tô chegando, né? Então uma coisa levava a outra. Era assim que você acabava descobrindo novos artistas. Obviamente também, né? Um amigo ou uma amiga chegava pra ti, te falava de alguém, você ia atrás, escutava. Enfim, era esse processo. Então, na minha opinião, pra você achar música boa hoje em dia, você tem que seguir esse mesmo passo. Só que de forma muito mais fácil e muito mais rápida. Porque hoje tem a internet, tem o Google, tem o YouTube. Mano, eu fico assustado quando eu escuto alguém falando que tá entediado com a vida. Nossa, eu não gosto de ficar sem nada pra fazer. Existe o YouTube, cara. Uma vida é pouco pra ver tudo que tem de interessante nessa plataforma aqui. Aprende a se entreter aí, pô. Então, como que você faz hoje em dia? Vamos supor que você gosta lá da Adele, por exemplo. Vai atrás das entrevistas da Adele aqui no YouTube. Ela provavelmente em alguma dessas entrevistas vai falar sobre os artistas que ela gosta. Provavelmente ali dentre aqueles artistas vai ter gente que você não conhece. Aí você vai atrás dessas pessoas que você não conhece e segue nesse rabbit hole aí. Essas pessoas que você não conhecia até então, também vai ter uma entrevista delas falando sobre as coisas que eles gostam. Aí você mergulha nessas coisas que eles gostam. E assim você vai criando essa árvore, né? Na verdade é uma árvore ao contrário, né? Porque você vai pegando as influências das coisas mais novas e indo em direção às coisas mais velhas. Inclusive foi assim que eu conheci o blues, tá? Eu comecei gostando de rock, né? Como eu falei, Metallica, etc. E aí você vê lá o Kirk falando de um guitarrista anterior a ele, que é o Joe Satriani. O Joe Satriani fala do Van Halen, aí o Van Halen fala do Jimi Hendrix, aí o Jimi Hendrix fala do Albert King, Albert King fala de um cara chamado Robert Johnson. Você vai funilando e vai vendo qual que é a origem de tudo, né? E no meu caso, como amante do rock, você descobre que a origem de tudo foi o blues. Tem que cavar, gente. A única coisa que eu posso garantir pra vocês, música nova e boa não vai cair no teu colo de bobeira, não. Você tem que cavar. Num papo longo com um dos meus artistas prediletos, o Nan, a gente chegou à conclusão de que a gente tá fazendo tudo errado nos últimos tempos. Em algum momento, alguém falou pra nós que música agora acontecia nas plataformas de streaming, né? Ah, agora o Spotify e a vida é isso daí. E a gente acreditou. Bora desacreditar. Aquilo ali é um mundo de mentirinha, gente. Esses dias alguém perguntou pro Dave Chappelle, ah, você foi cancelado no Twitter, e agora? E aí ele fala assim, e agora o quê, mano? Não tô nem aí. O Twitter, né, is not a real place. Não é um lugar de verdade. Pois bem, o Spotify e essas plataformas de streaming não são um lugar de verdade também. Tá cheio de artista que tem uma porrada de play, você não conhece o artista, você não vê ele fazendo show. Por quê? Sei lá, caiu numa playlist boa, ela toca no TikTok, e aí essas pessoas têm um monte de play, mas não fazem show. Tava em Curitiba esses dias atrás, você passa na frente do Guaíra, que é um teatro importante lá da cidade, você não vê lá o pessoal do TikTok lá fazendo show. Não, você vê o pessoal de verdade, os nomes que todos nós conhecemos, de todo estilo de música, do sertanejo até a MPB, passando pelo rock, só que você vê que são só medalhões, são só artistas do tempo que a música era feita na vida de verdade e não nas plataformas digitais. Rola esse fenômeno, né? Muitas vezes você conhece a música, mas não conhece o artista, porque você só escutou ela numa playlist e ó... Entende? Você não se engaja mais com as coisas. E esse é um grande problema, né? Como eu tava falando ali da época de comprar disco, muitas vezes você comprava um disco e não gostava de primeira. Só que você pensava assim, mano, eu paguei por isso daqui, então eu vou ouvir de novo. E aí você escutava de novo e de novo. E lá pela quarta vez que você tava escutando, parece que dava um clique, assim, e você começava a entender o disco. E dali pra frente você se apaixonava pelo disco e se tornava a coisa que você mais gostava do mundo. Foi assim comigo com tantos discos, né? OK Computer, do Radiohead, não é uma coisa que você bota, escuta e gosta de primeira, naquela idade, né? Toma um susto, né? E aí você mergulha naquele susto e aí você depois entende a grandiosidade daquilo. Inclusive, ouso dizer que a maioria das grandes músicas, elas batem de um jeito meio difícil na gente, a gente meio que não compreende muito bem de cara, aí você escuta e você começa a... entendi, né? E aquilo se torna um negócio enorme na tua vida. Pois bem, com esse papo de algoritmo de Spotify, hoje em dia, você tá perdendo
perdendo essas oportunidades, porque a pessoa vai lá, escuta o comecinho, eu não gostei, né? Ela escutou tipo 10 primeiros segundos da música, e aí ela não gostou daqueles 10 primeiros segundos, ela pula pra próxima, sendo que lá pelo segundo 30, 40, 50, ou sei lá, pelo minuto 2, ia acontecer alguma coisa que você ia tipo ficar, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas não, você perdeu essa situação porque você tá impaciente e ansioso, e não é culpa tua não, pode ficar tranquilo, não é culpa tua, é culpa da forma como essas plataformas se colocam, elas te manipulam para ser ansioso, mas é legal você estar consciente disso e ter um pouquinho mais de paciência, né? Se comprometa um pouco mais com as coisas. Essa geração ansiosa que assiste série enquanto tá no celular, ouvindo podcast, tudo ao mesmo tempo, tipo, meu Deus do céu. Então assim, esse é mais um motivo, né, do porquê que a gente tá com esse problema de engajamento na música. Qual que é a solução disso tudo então? Tanto para quem tá escutando música como para quem tá fazendo música. Vai pra rua, vai pro mundo real, vai pro mundo de verdade. A tua cidade com certeza tem um bar que tem alguém tocando música autoral lá. Vai lá, tomar uma cerveja e escutar alguma coisa nova. Vai se emocionar no mundo de verdade, ao invés de ficar só com fone de ouvido. E eu digo isso pra quem escuta música e principalmente pra quem faz música, que eu conheço muita gente que gasta uma grana fazendo impulsionamento digital e que com essa mesma grana poderia estar, por exemplo, produzindo um show na própria cidade e chamando pessoas de verdade pra assistir esse show numa noite massa, imprimindo memórias de verdade, né? Fazendo aquelas pessoas se lembrarem de algo de verdade. Eu te garanto que a sensação de você ter, sei lá, 100 mil plays no Spotify, ela é infinitamente inferior à sensação de você ir num lugar e tocar a tua música para 5 mesas que seja, que vão estar te ouvindo e batendo palma no final e se emocionando com o que você está fazendo ali. E tem outra, falando do ponto de vista profissional, é mais rentável, porque você sabe que se você tiver 100 mil plays no Spotify, você vai conseguir comprar um café expresso com o dinheiro que eles vão te pagar de direitos autorais. Agora, se você for cantar na noite, você vai ganhar lá os teus 200 conto em uma saída, em uma noite. É pouco dinheiro? Tá, mas não é esse o ponto. O ponto é que esses 200 reais que você ganha tocando no bar na vida real, e eu tô dizendo 200 assim, que é o cachê mais baixo possível, né? A maioria das grandes cidades aí estão pagando o dobro disso, né? Ainda assim, esses 200 reais ainda é melhor do que você ter centenas de milhares de plays no Spotify. Por que a gente acreditou que o caminho pro sucesso é o Spotify? Quem que fez a gente acreditar nisso? Eu sei quem, né? Eles, a indústria como um todo. Mas vamos lá, tá na hora de a gente acordar e perceber que isso aí é um mundo de mentirinha, né? It's not a real place. E por último, esse lance da música tá fácil de ser produzida hoje em dia também é ruim, sabia? Todo mundo pode gravar um disco. E isso é ruim pra arte, né? Pra música. Porque assim, tudo bem que isso é bom pra muita gente que agora pode gravar um disco e que não poderia antes, que é artista de verdade, que sabe o que está fazendo e agora, graças à tecnologia, pode gravar um disco no sofá de casa e lançar na internet de forma independente. Muito legal. O problema é que para cada um desse, existe tipo 1000 que não tem a menor noção do que estão fazendo, que estão usando base pré-gravada por inteligência artificial, cantando mal pra caramba em cima e corrigindo tudo com autotune e lançando isso e se sentindo artista. Ainda vai lá e coloca um dinheiro no impulsionamento e aí consegue ter 200 mil plays de uma música ruim pra caramba, ofuscando o espaço que deveria ser de pessoas que realmente fazem arte. A gente chama isso na música, esse pessoal que não sabe o que tá fazendo, mas está fazendo, a gente chama isso de ruído. E o ruído é muito maior. Você tem muito mais coisa ruim sendo produzida do que coisa boa. Mas assim, infinitamente mais. A expressão que eu uso é, você tem um rio de cocô, dentro desse rio de cocô tem uns perfuminhos assim, tem uns frascos de perfume bem pequenininho boiando. E é super difícil você encontrar esses frascos, porque eles estão boiando num monte de merda. Pois é, esse é o Spotify hoje em dia. Uma forma de você também consumir arte de qualidade é você consumir a arte de quem sabe o que está fazendo, de quem de fato está exercendo arte. Por exemplo, tocando um instrumento e cantando de verdade. Mas como que eu sei se a pessoa está tocando, se a pessoa está cantando? Como que eu sei se não foi feito tudo no computador de forma digital e editada? Pois bem, aí eu convido vocês a conhecer uma parada que vai dar uma mudada no jogo, tá? Uma plataforma que chama UID, que já tá chegando no mercado. Eu vou deixar aqui o link, porque eles estão precisando de apoio nesse começo. Vocês não têm noção do quão difícil e caro é para você montar uma plataforma de música, tá? Uma plataforma de música mundial, diga-se de passagem. A UID, né, UYD, vai ter como ideal só hospedar a música de pessoas de verdade. Olha que coisa maravilhosa. Então não vai ter música feita por computador, não vai ter
música eletrônica, não vai ter coisa comercial, tá? Não vai ter sertanejo, não vai ter funk, não vai ter nada dessas coisas que são extremamente comerciais. Primeiro porque essa galera aí não precisa dessa plataforma. Essa galera tá no Spotify, né? E segundo, porque muito disso, desse trabalho aí de sertanejo e de funk e seja lá o que for, é extremamente editado, feito por software. E a ideia da UID é ser música executada, ou seja, você vai ter certeza que quando você vai estar lá buscando as músicas naquela plataforma de bandas e de artistas, você vai estar escutando algo que de fato aconteceu. Uma banda tocando de verdade, sabe? Sem uma porrada de edição. Vai ser uma plataforma para valorizar a expressão artística humana. Olha que coisa maravilhosa. Então, de novo, tá aqui na descrição o link para você entrar lá. Se você puder apoiar essa causa aí, vem. Que mais? Bom, esse assunto vai ser recorrente nesse canal, né? Como descobrir coisa boa. Inclusive, quando eu descobrir coisas boas, eu vou falar para vocês também, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Falando em algoritmos e robôs, né? É o jogo, gente. Se você não for inscrito, se inscreve. Por favor, deixa o like. Não custa nada pra você e me ajuda demais a continuar fazendo isso daqui. E assim como a UID, eu tô só começando. Então me ajuda aí nessa caminhada. Vamos subir juntos. Que a hora que eu estiver lá em cima, eu vou lembrar de todos vocês que estavam comigo aqui desde baixo. Tá bom? Muito obrigado pra todo mundo que ficou aqui até agora. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!